conhecida. A very strong moment in the life of Jesus, in the history. Um momento muito forte na vida de Jesus, na história. One that means a lot to us and how he treated us, o que significa muito para nós, como ele nos tratou. John chapter 8 verse 3. João capítulo 8 versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group. E disseram-lhe a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. And they said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tal mulher. E o Senhor que diz? In the law, Moses commanded us to stone such woman. Now what do you say? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. They were using this question as a trap in order to have a base for accusing him. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. And again he stooped down and wrote on the ground. Os que ouviram foram saindo de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman, still standing there. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? Ninguém, Senhor, disse ela. No one, sir, she said. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vai e abandona sua vida de pecado. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go and leave your life of sin. Hallelujah. What a powerful moment. Que momento poderoso. There is a lot. This verse is so short, it is a maximum of 5-minute read. Tem muito aqui, mas essa parte é tão pequena, você pode ler ela em 5 minutos. But this was a whole event in a day. Mas isso foi evento grande no dia. Here is a great demonstration of love. Aqui é uma grande demonstração de amor. It is also a massive demonstration of wisdom. E também é uma grande demonstração da sabedoria, the wisdom of Jesus, a sabedoria de Jesus. The Pharisees were planning this for who knows how long. Os fariseus estavam planejando isso, não sabemos por quanto tempo. They were trying to catch Jesus in every way possible. Eles queriam pegar Jesus em todo tipo possível, porque eles não gostavam de Jesus, because they did not like Jesus. He would preach against them. He'd say that they were wrong. Ele pregava contra eles e dizia que eles estavam errados. And they did not like that. E eles não gostaram disso. E com esse plano, so with this plan, you can imagine these group of Pharisees. Com esse plano, você pode imaginar esses fariseus orgulhosos, proud, because they think they finally have the plan that will take him away from the people. Porque eles acharam que finalmente estavam com o plano, que nós vamos tirar Jesus do povo. So they grab a woman who is probably in tears, her eyes are swollen from being caught in the act. Então eles trazem uma mulher que provavelmente chorando, com seus olhos inchados,
com vergonha, coloca ela na frente de todos os povos. So they bring her and put her in front of everybody. And they ask Jesus the question. Eles perguntam a Jesus a pergunta. Na lei, in the law that they've been living in, a lei que eles estavam vivendo, o erro dessa mulher, the mistake of this woman, the penalty is death. O erro dessa mulher, o punimento era a morte. And not a simple punishment of death either, not just instant. E não é qualquer morte também, não é uma morte instantânea. It was to stone someone to death, é predejar alguém à morte. I can't imagine that's a quick death or an easy death. Eu não imagino que isso é uma morte rápida e nem uma morte fácil. Muito dolorosa, definitely very painful. So in the stance of the woman, so we have the story of the woman, temos a história da mulher. We have the Pharisees thinking that we've caught Jesus now. Nós temos os fariseus achando que eles pegou Jesus agora, porque ele não poderia dar uma resposta a qual seria certa, because they didn't think he could answer this question correctly in a way that the people wouldn't turn against him. Eles achavam que Jesus não ia conseguir responder sem o povo virar contra ele. But in this moment, you can imagine the tension. Nesse momento, você pode imaginar a tensão. They wouldn't have said it quietly. Eles não perguntou a pergunta calado. They would have spoke loudly and proudly. Os fariseus teriam perguntado essa pergunta com orgulho. But Jesus just goes down and starts drawing. Mas Jesus só abaixa e começa a desenhar. In the midst of all this tension, he starts drawing. No momento dessa tensão, dessa cena, ele só começa a desenhar. So the Bible says very clearly that they keep interrogating him. E a Bíblia fala claramente que eles continuam interrogando ele. They want an answer. Eles querem a pergunta. So Jesus finally stands up. Jesus se coloca-se de pé. And he just asked them a very simple question. Ele só pergunta uma pergunta bem simples. Aquele que não tem pecado, the one who has no sin, throw the first stone. Tire a primeira pedra. The wisdom, a sabedoria, is so great, é tão grande. Não tem comparação, there is no comparison. Now you have the Pharisees and the people around stunned. Então agora temos os fariseus, o povo que estava assistindo, completamente. We don't know how long there must have been a silence for, but I imagine there must have been a silence. Nós não sabemos quanto tempo houve um silêncio, mas eu imagino que houve um silêncio. And the Pharisees e os fariseus achando que era o momento deles, and the Pharisees thinking it was their time, all of that just fades. Their pride just sinks. The moment they thought was theirs is gone. Os fariseus, o coração deles cai, o orgulho some. One by one, starting from the oldest ones. E por começando dos mais velhos, walk away. Because the truth is, none of us is perfect. Porque a verdade é nenhum de nós somos perfeitos. Jesus demonstrates so much wisdom. Ele mostra tanta sabedoria, but so much love, mas tanto amor. So much love. Because the only one who could throw a first stone, which was him, porque o único que poderia jogar a primeira pedra, vai até a mulher, goes to the woman and asks, who's here to accuse you? Quem está aqui para te acusar? And she probably is trying to look around through her tears. Ela provavelmente está olhando ao redor, tentando ver através das lágrimas. And she sees nobody. Ela vê ninguém. And the only one who was perfect to punish. Aleluia. Aleluia. O único que era perfeito para acusar said, I do not condemn you. Eu não te acuso.
How much love can you have to love someone so faulty? Quanto amor você tem que ter para amar alguém com tanta falha? Só Jesus, just Jesus. Just Jesus, é só Jesus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Praise and worship be the name of the Lord. Hallelujah. Let us worship and praise our God. Vamos louvar e adorar o nome santo do Senhor. Amém. Hallelujah, church. Let us worship the Lord. Amém. Worship team. Grupo de louvor. Hallelujah, Jesus. God is good. Deus é bom. Aleluia. Those who can, aquele que pode, vamos colocar de pé para louvar o nome do Santo do Senhor. Let us stand up to worship His holy name. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share.
Hallelujah, Jesus. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love. Yes, He did. Heal and forgive. He lived and died. He bought our pardon to buy my pardon. And that empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, oh, I can face tomorrow. Jesus, because He lives, nothing is left to fear. All fear is gone. Because I know that He knows the future. And life is worth the living just because He lives. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei dar glória ao meu Jesus que vive eternamente. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vivo Aleluia, amém, Jesus. Amém, Jesus. Amen. Brother Thomas, irmão Thomas, com a oportunidade. So far, we've had a really great start now to our worship today. Até agora temos um ótimo começo no nosso louvor.
Every day we are here to worship Jesus, Todo dia estamos aqui para louvar o Senhor Jesus, worship our God in heaven. para louvar o nosso Deus no céu. Today, Hoje, we're here to show our gratitude estamos aqui para mostrar nossa gratidão and our remembrance of what our Savior did for us. e para nós lembrar o que o nosso Salvador fez por nós. The one thing that stands out to me, of course, everything that happened that day, O que verdadeiramente chama minha atenção com tudo que aconteceu naquele dia, is how horribly sad it was. quão triste foi. The thing that stood out to me was all the time Jesus' message was strong. O que me chamou a atenção é que nos tempos a mensagem de Jesus era forte, As my brother Matthew pointed out, como Mateus falou, about that woman that came and they wanted to stone her. sobre a mulher que veio, eles queriam apedrejá-la, Jesus had forgiveness for her. e Jesus tinha perdão para ela. When no one else there did, he had. Quando nem outra pessoa tinha, ele tinha. Forgiveness is so important for us all. E o perdão é tão importante para nós. When Jesus was on that cross, Mas quando Jesus estava naquela cruz, he was coming very close to the end. ele estava muito perto ao fim. All the pain, all the suffering. Toda a dor, todo o sofrimento. His very words were, E as palavras dele foi: forgive them, Father, perdoa-lhes, Pai, for they know not what they do. porque eles não sabem o que fazem. It's a very famous scripture. Uma palavra muito conhecida. Think of a man E pensar do homem, put to death in that manner. Foi morto daquele jeito, Was worrying about others, estava preocupado pelos outros, including incluindo you and você me, e eu, all of us. todos nós. Forgiveness is very important. Perdão é muito It's importante. very important that we get forgiven. É muito importante que somos perdoados. It's also so important Também é muito importante that we're not the ones looking for the stones to pick up and throw at other que people. não é nós que estamos procurando pegar as pedras para jogar nos outros. We should follow Jesus' example. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Thank you, my brothers and sisters. Obrigado, irmãos e irmãs. Amen. Aleluia. Thank you, brother. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Can I invite Sister Debbie to do a prayer? Irmã Debbie fazer uma oração, and then we'll worship the Lord again with 2 more songs. Vamos louvar o Senhor novamente com 2 hinos. Amém. Father, we just come to you today and we thank you for another day to worship you, Lord. We just come into your presence, Lord, and we leave everything else behind, all our worries, all the cares, and we just give them to you, Lord. Father, we just ask that you take control of this meeting. We come here to worship you with all of our hearts, Lord. And we thank you, Father, for the day that we have with you. We thank you, Father, for every day that we have with you. We thank you, Lord, that you are a good Father who loves his children and cares about his children, each and every one of us, Lord. You care what happens to each and every one of us. Father, we just lift this day, we lift this meeting, we lift the children, and we just ask you, Lord, that you would be here. Holy Spirit, take over this meeting this day. And I pray, Lord, for whoever's preaching, for the worship team, for everybody, Lord. And I pray, Lord, that the words that are spoken today will come from you, Holy Spirit. We thank you. In Jesus' name, amen. Aleluia. Hallelujah. Jesus, we worship your holy name. It is
is all about you. We are here for you. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. So I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you, Heavenly Father. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. So I'll bring more, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. No, Lord, you search much more. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. Because it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's only about you, Jesus. Forgive us, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Father. It's all about you, beautiful Lord Jesus. Forgive us, Lord, for letting things get in the way. But it's all about you, Lord. We give it all to you. We worship you. We praise your name, Father God. We will bring you more, Father. You deserve it all, Jesus. So I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. So I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. And it's all about you, Jesus. Thank you, Lord. And Praise it's all
sobre ti, adoramos o poderoso Deus nosso. We love and we praise our worship. You powerful God. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado fui como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me You are above all powers, above all kings, above all nature, and all created things, all wisdom, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you were crucified and laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Above all, crucified, you laid behind the stone, and you lived to die. Rejected and alone, just like a rose trampled on the ground. You took the fall, you took the fall, thought of me. you thought of me, Above all, just like a rose, you trampled on the ground. You took the fall and thought of me, above all. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you so much for your love. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Aleluia, meu Father. Glórias a Deus.
Praise and worship be the holy name of the Lord. Hallelujah. Amen. Let us hear the word of the Lord that the Lord has given to our brother Dejail. Também vamos ouvir a palavra santa do Senhor que o Senhor deu para o nosso irmão Dejail. Larissa could translate, Marissa could traduzir. Amém. May the Lord Jesus us so much. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Peace of the Lord to all the church, amen. Motivo de alegria estar aqui, Very happy to be here. incumbido de tamanha responsabilidade And great is the responsibility. de estar trazendo a santa palavra de Deus. It is to share the holy word of God. Eu convido a igreja a se pôr de pé, no sinal de reverência à palavra de Deus. I'd like to invite the church to stand up as a reverence to the word of God. Convido os irmãos a estar abrindo em Ruth, I invite you to open up in the book of Ruth, 2 até o 14. chapter 2, verses 2. Amém? Amen. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daqueles que me favorecer. Ele disse: vai, minha filha. So Ruth the Moabitess said to Naomi, please let me go to the field and glean heads of grain after him, in whose sight I may find favor. And she said to her, go, my daughter. Ela se foi, chegando ao campo, e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Then she left and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: ó Senhor, seja convosco. Responderam-lhe eles: ó Senhor, te abençoe. Now behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, the Lord be with you. And they answered him, the Lord bless you. Depois perguntou Boaz aos servos encarregados dos seguidores: de quem é essa moça? Then Boaz said to his servant who was in charge of the reapers, whose young woman is this? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. So the servant who was in charge of the reapers answered and said, it is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab. Disse-me ela: deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça, e fazes caso de mim. And she said, please let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So she came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house. Respondeu Boaz e lhe disse: bem que contares tudo quanto fizestes à tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixastes o teu pai e a tua mãe, a terra onde nascestes, e viestes para um povo de
que tantos não conheceis. Then Boaz said to Ruth, "You will listen, my daughter, will you not? Do not go to glean in another field, nor go, but stay close by my young women." O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sobre cujo asas viestes buscar refúgio. Let your eyes be on the field which they reap, and go after them. Have I not commanded the young men not to touch you? And when you are thirsty, go to the vessels and drink from what the young men have drawn. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao meu coração de tua serva, mas sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. So she fell on her face, bowed down to the ground, and said to him, "Why have I found favor in your eyes, that you should take notice of me, since I am a foreigner?" À hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui, e coma do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ela lhe deu pão tostado de cereais, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. And Boaz answered and said to her, "It has been fully reported to me, all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and the land of your birth, and have come to a people whom you did not know before." Só até aqui, igreja. Podia sentar? And we're only reading up to here. You may seat now. Muitas vezes Deus trabalha em silêncio, Many times God works in silence. enquanto pensamos que está tudo acontecendo por acaso. When we think things are just happening for no reason, Mas o Senhor está preparando o caminho para cumprir os seus propósitos. God is preparing a way to fulfill His purposes. Ruth tinha perdido seu marido, deixado sua terra So Ruth had lost her husband. She had left her land, e chegado a Belém sem riqueza, sem proteção, and she arrived in Bethlehem without any wealth or protection. sem nenhuma perspectiva, She had no perspective, sem proteção. no protection. Aos olhos humanos, From human eyes, parecia estar tudo perdido, it looked like everything was lost. tudo marcado pela derrota. Everything marked down by deceit. Mas Deus estava conduzindo todos os detalhes. But God was conducting every detail. Deus, Ele sempre está nos conduzindo como um pai bom. God is always conducting us like a good father. No versículo 3, On verse 3, no versículo 3 ele fala assim, ó, por casualidade, Ruth entrou nos campos de Boaz. and on verse 3 it says that it so happened she came to the part of the field belonging to Boaz. Aos olhos humanos foi coincidência. From human eyes, it was just a coincidence. Essa passagem, ela nos ensina que Deus conduz nossos passos. So this passage shows that God, He conducts our steps. Mas devemos ser fiéis. But we must be faithful. Porque Deus, Ele é fiel quando a gente permanece fiel. Because God is faithful when we remain faithful. O marido de Noemi sai da terra dele. So Noemi husband he leaves his land. A palavra fala que ele sai da terra dele por causa de uma fome muito grande. So the word of God says that he left his land because there was a great famine where he came from. Ele leva a sua esposa e os seus 2 filhos And he brings with him his wife and his 2 sons para uma terra distante, to a faraway land, para Moabe. to Moab. Uma terra que não era bem vista aos olhos de Belém. A land that was not well seen by Bethlehem.
por conta da idolatria. because of the idolatry. E lá eles vivem, a palavra fala que lá eles vivem aproximadamente 10 anos. And there, the word of God says that they lived there for roughly 10 years. E Noemi perde o marido. And Naomi, she lost her husband, Depois perde seus 2 filhos. and then she lost her 2 sons. Noemi, ela ficou sabendo que a terra dela estava prosperando novamente. And Naomi came to know that the land she came from started to prosper again, E ela resolve voltar. and she decided to return. E no meio do caminho, And on the way, ela fala para as 2 noras: she tells her 2 daughters-in-law, vocês podem voltar à casa dos seus pais. you can return to your father's house. Uma das noras chora e agradece a sogra e vai embora. One of her daughter-in-laws cries with her and hugs her and then goes back home. Noemi fala a mesma coisa para Ruth: vai embora. And then Naomi says the same thing to Ruth, go back to your home. E uma coisa muito importante, eu prestei atenção no texto. And something very important I noticed in the text. Ruth era de uma terra de idolatria, So Ruth came from a land of a lot of idolatry, uma terra que adorava outros deuses. a land where they worshipped other gods. Só que nesse momento, But in this moment here, Ruth tem uma atitude. Ruth, she had an attitude. Ela aceita o Deus verdadeiro. She accepts the true God. Ela fala para Noemi: She says to Naomi, o seu Deus é o meu Deus. your God will be my God. Como se nos dias de hoje ela tivesse vindo aqui na frente, levantado a mão, It's like if on today's day she would come here e in no front, apelo ela raise her hand, aceitasse and upon calling her, she would have accepted o Deus Jesus. verdadeiro. She would have accepted the true God. Eu acredito que nesse momento mudou todo o contexto da vida dela. And I think from that moment on, all the context in her life changed. O texto fala que ela fala para Noemi: o seu Deus é o meu The Deus. text says that she says to Naomi, your God will be my God. E eu acredito que nesse momento Deus mudou todo o contexto. And I believe that at that moment God changed the whole context. Tem muitos versículos que mostram que Deus é especialista em transformar momentos. And there are a lot of verses where it demonstrates that God is a specialist in changing contexts. Eu acredito que nesse momento Deus mudou, And I believe that in this moment God did it. porque ela aceitou o Deus verdadeiro. Because she accepted the true God. Ela declarou com os lábios dela. She declared with her lips. Não foi por força, It wasn't by force, foi por vontade but própria. from her free will. E Deus viu o coração dela. And God saw her heart. No versículo do 2 ao 3, And then from verses 2 to 3, chegando em Belém, when they arrived in Bethlehem, ela fala para Noemi: deixa-me ir aos campos apanhar espigas. she says to Naomi, please let me go to the field and glean heads of grain. Na lei de Moisés, os donos de propriedades, os fazendeiros, eles eram obrigados a deixar as ruas, as espigas que caíam, não poderia pegar. So in the law, Moses' law, the farmers, they were obliged to leave behind the grain that fell. They were not allowed to pick it up back again. Essas espigas que caíam, ou os frutos, ou os grãos, era para ficar ali, era a lei. And the grain or the fruits, whatever fell, it had to stay there. Isso pertencia aos pobres, às viúvas, aos órfãos e os estrangeiros. Because that belonged to the poor, to the orphan, to the widow, and the foreigners. Ruth era viúva, estrangeira e pobre. Ruth, she was a widow, she was poor, and she was a foreigner. Ela também poderia estar esperando ajuda, And she could have been waiting for help, mas ela escolheu trabalhar. but she decided to go and work. Ela escolheu ir buscar. She decided to go and seek. Ela não ficou presa ao sofrimento. She didn't stay a prisoner to her own suffering. Pelo contrário, ela transformou o sentimento de... aquele sentimento de inferioridade por ser pobre, por ser estrangeira, But on the other hand, she turned this
feeling of inferiority because she was maybe a foreigner, transformou poor, tudo em disposição. and she transformed that in disposition. Enquanto Noemi permanecia em casa, While Naomi remained at home, ela saiu para trabalhar. she left and went to work. A gente temos que entender que a fé verdadeira ela não é passiva. We must understand that the true faith is not passive. Não adianta a gente falar que tem fé e ficar em casa chorando, ficar quieto em casa. We can't say we have faith and then stay home crying and moaning about it. Temos que buscar. We must seek. Há pessoas esperando que Deus abra as portas enquanto permanecemos parados. There are people waiting for God to open doors while they remain stopped. They remain doing nothing. Deus dá honra a quem trabalha, But God honors those who work, quem serve e permanece fiel, those who serve and remain faithful. mesmo sem a gente enxergar os resultados lá na frente. Even though we can't yet see the results in front of us. A providência de Deus normalmente encontra pessoas em movimento. God provides for those who are constantly moving. Vou abrir um parênteses aqui e falar de José. I just want to give a quick example here and talk about Joseph. José foi vendido como escravo. Joseph was sold as a slave. Ele chegou na casa de Potifar He came to Potiphar's house e manteve a sua fé. and he kept his E faith trabalhou na casa de Potifar. and he worked in Potiphar's house. Como que ele manteve sua fé? How did he keep his faith? Tentou ser assediado pela esposa de Potifar. He was assaulted by his Potiphar's wife. E qual que eram os princípios da terra dele? And what was the principles from where he came from? Ele era fiel. He was faithful. E lá ele foi honrado, ele foi exaltado And lá. there he was exalted and he was honored. Ele manteve a sua fé ativa. He kept his faith active. Depois disso ele foi para o cárcere, And after that he went to prison. foi para a cadeia. He went to prison. A palavra fala que lá se destacou também. And there the word says that he was also in charge as well. Ele não deixou a tristeza tomar conta do coração He didn't dele. allow sadness to take over his heart. A fé dele estava ativa. His faith was active. Ele sabia quem era o Deus dele. He knew who his God was. Lá ele se destacou também. And there he was Fé in ativa. charge. Active faith. Aqui no 4, do 4 ao 7, And here in verses 4 to 7, Deus prepara encontros que mudam destinos. God prepares encounters where it changes destinies. Boaz chega exatamente quando Ruth está no campo. So Boaz arrived exactly when Ruth is in the field. Isso nos mostra que nada acontece por acaso. Now we see that there's no such thing as a coincidence. Quem era Boaz? Who was Boaz? Boaz era um homem rico, respeitado, He was respectable and rich man. e ele era da família de Elimelec. And he came from the family of Elimelech. Na cultura oriental existe um conceito do resgatador de famílias. At the time in this culture here, there was such a thing as a family redeemer. Alguém responsável por preservar a herança e proteger os parentes necessitados. Someone that was chosen to preserve the family and help those who were in need in the family. Só que Ruth não sabia disso. But Ruth didn't know that. Ruth era moabita. Ruth was a Moabite. Você vê como Deus trabalha? Do you see how God works? Se fosse alguém de Belém, If it was someone from Bethlehem, a palavra ia ser contraditória. so there would be a contradiction in the world. Iam The falar, word. não, ela já conhecia I Boaz. could say, oh no, she already knew who Boaz was. Ela já conhecia quem era Boaz. She already knew who he was. Ela que fez acontecer. She made it all happen. Mas a moabita, ela era de uma terra distante. But the Moabite, she was from a faraway E land, ela entrou naquele campo. and she entered the field. Então não tinha como ela saber. So there was no way for her to know. Você vê como Deus trabalha? Do you see how God works? Às vezes pensamos, né? Por que ela veio para lá? Sometimes we think, why did she came there? Deus faz o mover dele. God moves things around. O controle está na mão de So Deus. the control is in his hands.
E sem saber, Ruth chega ao campo daquele homem. And without knowing, Ruth arrives in the field of that man's field. Só que você percebe que é Deus que está preparando, guiando os caminhos. And then you realize that it was God who was guiding and preparing the way. E mudando completamente a história daquela Moabita. And changing the whole story of that Moabite. E Boaz percebe algo diferente em Ruth. And Boaz, he noticed something different in Ruth. O seu testemunho já tinha chegado ao ouvido dele. The testimony about her had already reached his ears. E é assim que devemos ser também. And that's how we must be also. A gente tem que ter bons We testemunhos. have to give a good testimony. Boaz ficou sabendo dela, que ela era boa com a sogra dela. So Boaz was aware that she was good with her mother-in-law. E chegou ao ouvido de Boaz. And this arrived on his ears. E ela era conhecida pela sua decisão de ter acompanhado a sogra. And she was known for making the decision to follow her mother-in-law. Antes mesmo de Boaz conhecer ela pessoalmente, Even before Boaz met her, ele primeiro conheceu a reputação de Ruth. he met her reputation before even meeting her herself. E devemos ser assim também. And this must be the same for us. Devemos cuidar da nossa reputação lá na rua, We must look after our reputation out there. no nosso In trabalho, our work, na nossa in casa, our home. para quando alguém apontar a gente na rua, So when people point at us in the streets, pessoas que nem a gente conhece, people that we don't even know ourselves, vão falar: eu já ouvi falar dele. they will say, oh, I've heard about him. Ele é honesto, He's honest. ele tem um bom He caráter, has a good character. ele tem uma boa reputação. He has a good reputation. É isso que mostra esse versículo pra This gente. is what this verse shows it to us. A nossa reputação chega primeiro, So our reputation arrives before us, depois nós and chegamos. then we arrive. É mais importante que sermos conhecidos It is better known for us to be known pelo nosso caráter. by our character. Quem anda com fidelidade constrói um testemunho. So those who walk in faithfulness will build a good testimony. Aí Deus vai nos usar na hora certa. And then God will use us in the right time. Que do versículo 8 ao 13, And then from verse 8 to 13, a humildade atrai o favor de Deus. so humility, it attracts God's favor. Boaz protege Ruth. So Boaz protected Ruth. Ele fala para os ceifeiros: não encoste a mão nessa mulher. So he tells the reapers, do not touch that woman. Ele oferece segurança He offers security for her e promete provisão. and promises to provide for her. Mesmo recebendo a honra, Ruth responde com humildade, Even though she was being honored, Ruth, she responds with humility. porque achai graças aos teus olhos. O texto fala. Porque Why achei why graça have aos I teus found olhos. favor in your eyes, she says. Ela não exigiu os direitos. She did not demand her rights. Ela reconhece que era a graça de Deus. She recognized that it was the grace of God. Ela foi humilde She was humble. e percebeu que isso era graça. And she recognized that that was grace. Quanto maior é a humildade The biggest is the humility or que the temos no nosso coração, that we have in our hearts, maior é o espaço que Deus encontra para derramar sua graça. the more space God finds to just pour out His grace. Diferente do sentimento de orgulho. It's different from a selfish feeling. O orgulho ele fecha as portas This closes doors, e a humildade ela abre as portas but humbleness, it opens doors. e abre portas onde a gente nem imagina. And it opens doors in places that we don't even realize. E mesmo assim a gente às vezes acha que foi ocasional, And then we think it just happened for no reason. mas é o próprio Senhor But it is God, the Lord nos Himself, agraciando giving us His grace. com a sua graça infinita With His unending grace. e abrindo portas aqui e ali And opening doors here and there
Às vezes um homem vem e fecha uma porta, Sometimes men come and close a door. mas Deus tem uma maior aberta, God has a bigger one opened porque Ele é o nosso Senhor. because He is our Lord. Agora aqui já no 14, Now in verse 14, Deus, Ele faz coisas infinitas além do que pensamos. God makes so much more than we can even imagine. Boaz convida a Ruth para a mesa. So Boaz invite Ruth to the table, Ruth chegou no campo procurando espigas. and she arrived in the fields looking for the grain, Aos olhos de Ruth, and on Ruth's eyes, ela queria migalhas. she wanted just leftovers. Mas como que ela terminou? Como que o texto fala? But how did she end? What does the verse say? Terminou sentada à mesa do Senhor da colheita. It ended by her sitting on the table of the owner of the field. Na cultura oriental, sentar na mesa significa aceitação. And at the time, in this cultural context here, sitting at the table meant acceptance. Significa honra e comunhão. And it means fellowship and honor. Significa proteção. It means protection. É isso que significa. This is what it means. Agora uma estrangeira agora é tratada como parte da casa. So now a foreigner is treated just as someone from the house. Vocês percebem que esse gesto aponta para Cristo? Do you see that how this points up to Christ? Cristo ele escolhe os pecadores So Christ, He chooses the sinners e convida a sentar na mesa. and He invites them to sit at the table. Hoje um momento tão singular nosso. So nowadays, a very singular moment in our lives. O Senhor está nos chamando para ceiar. God is calling us to O have Senhor peace. nos convida a ficar debaixo da proteção dele. He invites us to stay under His protection. A palavra fala que todos nós somos estrangeiros nesse So mundo. the word says that we're all foreigners in this world. Não pertencemos a esse mundo. We don't belong in this world. A gente pertencemos ao céu. We belong to heaven. Estamos aqui como We are estrangeiros. here as a foreigner. Tudo isso que eu li aqui aponta para o Senhor. Everything that I've read here, it Aponta para points us a mesa do Senhor. to Christ. It points to His table. Ruth estava procurando só sobreviver. So Ruth was just looking for a way to survive. E o que Deus prepara para Ruth? And what did God prepare to Ruth? Deus prepara a restauração. He prepares restoration. Ruth procurava apenas alimento, Ruth was only looking for food, mas com a fidelidade de Ruth. but with Ruth's faithfulness, Ruth aceitando o Deus verdadeiro, when she accepted the true God, ela encontrou um futuro, she encountered a future, proteção, protection, a vida restaurada. and her life restored. Deus faz mais do que a gente imaginamos. God makes so much more than we can imagine. Quando a gente permanece fiel, When we remain faithful, fiel aos seus mandamentos, faithful to His commandments, fiel à sua palavra, faithful to His words, fiel às coisas de Deus. faithful to God's Quando a gente word. estamos firmes no testemunho do Senhor, When we are faithful to God's testimony, Ele nos leva da necessidade à abundância. He reminds us of the necessity of abundance. O Senhor não apenas Ele supre as nossas necessidades, He just doesn't give us what we need, Ele restaura a nossa dignidade. but He restores our dignity. A história de Ruth ela nos aponta para 4 princípios. And this root story points us to 4 principles. Primeiro princípio, The first one, a fidelidade nos coloca no caminho so da faithfulness providência de Deus. Faithfulness put us in a path of a provision from God. Vou ler mais uma vez. I'll read it one more time. A fidelidade The nos faithfulness coloca no caminho da providência de Deus. puts us in a way of God's provision.
Devemos ser fiéis. We must be faithful. Segundo princípio, Second principle, Deus dirige nossos passos mesmo quando não percebemos. God conducts our steps even when we're not realizing. Às vezes achamos que as coisas não estão dando certo. Sometimes we think things aren't working out. Às vezes achamos que está difícil. Sometimes we think that it's hard. Mas é Deus que está dando providência. But it is God who has been giving provision. Devemos confiar. We must trust. Terceiro The princípio. third principle, A humildade atrai a graça do Senhor. humility attracts God's grace. A humildade é a base de tudo. Humility is the base of everything. Devemos ser humildes. We must be humble Porque somos o que? Servos. because we are what? We are Somos servants. criaturas. We are creatures. Não somos criadores. We are not the creators. Somos pequenos. We are small. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Only grande. God is God. Only He is great. Quarto princípio. And the fourth principle, Deus transforma campos de necessidade em mesa de comunhão. so God transformed a field of necessities into a table of fellowship. Ruth estava debaixo do sol quente, com fome, com sede. Ruth was under the scorching sun, and she was thirsty and she was tired. Sem nenhuma perspectiva de She vida. had no perspective in her life, Sem marido. without a husband, Sem casa. without a house, Porque ela tinha deixado a sua casa, a sua terra. because she had left her house, she had left her land, Mas ela estava fiel. but she remained faithful. Ela estava com um caráter alinhado a de Deus. She had her character aligned to God. Ela tinha aceitado a Deus. She had accepted God, E Deus honrou ela. and God honored her E levou ela para comer na mesa do Senhor da colheita. and brought her to eat at the master's table. Ela estava em comunhão. She was in communion. O que parecia apenas um dia comum para Ruth de trabalho, Where it looked like just a common day of work for Ruth, Deus tornou o início da linhagem de Davi. God turned into E futuramente, turned o próprio Senhor Jesus Cristo. David's lineage, where Jesus one day would come from. Maior prova The do biggest controle da mão do Senhor. of control of God's hand. O Senhor leva essa família God brings this para uma terra family distante. to a very far away land. Passam 10 anos lá, quase 10 They anos. spent 10 É o que a years palavra there, diz. almost 10 years, as the Bible says. Depois faz o mover dele, traz de volta. And then He makes a way to bring them back. Essas mulheres poderiam ter filhos lá, These women could have had children there, mas Deus não permitiu. but God did not allow. O propósito de Deus era Boaz. God's purpose was Boaz. Boaz e Ruth Boaz and Ruth, geraram Obed. they gave birth to Obed, Obed gerou Jessé. and Obed gave birth to Jesse, Jessé gerou Davi. and Jesse E futuramente David. a genealogia de Davi In the future, David's genealogy, é o nosso Senhor Jesus Cristo. it's Jesus Christ. Elimeleque pode até ter tentado mudar os planos de Deus, Elimelech may have tried to change God's plans, mas ninguém consegue. but no one can. Os planos de Deus ninguém consegue. God's plan, no one can. Deus fez voltar para Belém. God made them return to Deus Bethlehem. fez Ruth God made Ruth encontrar com Boaz meet Boaz, para que o plano dele so fosse that his cumprido. plan could be fulfilled. Eu agradeço essa rica And I oportunidade thank no this nome do great Senhor opportunity Jesus. in the name of Jesus. Que Deus abençoe a God may todos. bless all of you. Amém. Amen. Aleluia. Worship e louvado seja o nome do Senhor. Amém. Santa Ceia, Holy Communion, Brother Thomas. I'll give you the opportunity, oportunidade.
Dear brothers and sisters, Bom dia, irmãos. thank the Lord. Obrigada, Senhor. Thank you for everything. Obrigada por tudo. Thank you now for the honor, E eu agradeço pela honra the blessing. e as bênçãos. Sorry, brother, you have to speak up. Oh, sorry, sister, sorry. Sorry, the opportunity of blessing this commemoration. E eu agradeço a oportunidade de abençoar essa celebração. Oh, Lord. Oh, Senhor. Just before we do, I want to read a quick scripture. E antes da gente começar, eu quero ler uma passagem. If you can turn with me, please, Matthew 26. Se você puder ir comigo até Mateus 26. Jesus was, they had a table which is referred to as the Last Supper. E aqui eles estão onde eles estavam vivendo um momento onde eles chamaram de a última ceia. And he was having a meal with the disciples. E ele estava tendo uma refeição ali juntamente com os discípulos. And these were one of the most important words we'll ever hear. E essa é uma das palavras mais importantes que nós vamos escutar. Please go to verse 26. Vá comigo, por favor, até o versículo 26. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it after he had broken it. And he gave it to the disciples. Sorry, just before I read this, Me desculpe antes de continuar lendo aqui. this obviously is before Jesus went to the cross. Obviamente, isso aqui foi antes de Jesus ter ido para a cruz. What he was about to do was going to be the biggest form of forgiveness ever, E o que ele iria fazer foi a maior demonstração de perdão que já aconteceria. and hope for the future. E esperança para o futuro. Take the one, please. Pode pegar o vinho, irmão? Brother Carlos, do you take the bread, please? E o irmão Carlos, se puder pegar o pão, por favor. If you want to just give it out to the brothers and sisters, please. Se vocês quiserem já sair distribuindo para os irmãos, por favor. Jesus sat in front of 12 men that he was 10 or 11. Jesus então estava sentado ali diante de dos 12 homens ou 11 That he knew so well que ele conhecia tão bem and came to love them so well. e veio amá-los tão profundamente. He knew their faults, Ele conhecia as suas falhas, he knew their sins, ele conhecia os seus pecados, but he knew their love, mas ele conhecia o seu amor. he knew their faith. Ele conhecia a sua fé. He brought them along in those years. E ele os carregou durante todos esses anos. Today, E hoje, even though it's a long time ago, mesmo que tenha sido acontecido há muito tempo atrás, we're going to remember this by taking part nós vamos lembrar desse momento participando dele, in the body and blood of Jesus. tomando parte do corpo e o sangue de Jesus.
Going back to that scripture there now. Voltando então para aquela escritura que eu estava I lendo. apologize for the sisters. Peço perdão, irmãos e irmãs. So as they were finished, Jesus took the bread and blessed it, and broke it and gave it to the disciples and said, "Take and eat, this is my body." May eat there now. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Vocês podem participar do pão. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood, the blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." You drink. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Vocês podem beber. Oh Lord, thank you now for the blood. Thank you, Lord. Remember this sacrifice. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Vamos orar, irmão. Let us pray, and when we pray, worship team, grupo de louvor, aleluia. Sing the last song. Vamos orar enquanto os irmãos oram. O grupo de louvor vai estar cantando o último louvor. Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. Heaven looked away,
We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. And we sing hallelujah. And we sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. And we sing hallelujah. And we sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. And we sing hallelujah. And we sing hallelujah. The Lamb has Forever He is glorified. Forever Jesus is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is Aleluia. Praise be the name of the Lord. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amen. Coming to the end, chegamos ao fim. Dízimo e as ofertas, offering and tithes. Queria agradecer os nossos visitantes. Seja bem-vindo. I'd like to thank the people visiting us. You're very welcome. Também o filho da irmã que chegou, né? Seja bem-vindo. O da irmã Claudência e irmã Alex. Seja bem-vindo, varão. Aleluia. E também o nosso pastor não está aqui hoje, né? Our pastor is not here today. He had a pastor's meeting in Galway. Ele teve uma reunião de pastores em Galway e por isso ele não está aqui hoje conosco. Mas no mesmo pensamento lá. Amen. But he is in the same mind over there. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. A irmã Claudene vai estar com a oportunidade para contar um testemunho. Amen. Sister Claudene, she's going to get the opportunity to have a testimony. Amen. Amém, irmã? A paz do Senhor, Peace of the Lord.
para mim é motivo de muita alegria estar aqui For me, na frente it's reason to be very happy to be here in the front para contar mais uma bênção to tell another blessing recebida da parte de Deus. coming from the part of God. Eu tenho orado muito, muito mesmo, falado muito com Deus esses últimos anos, I have prayed a lot, spoke a lot with God these last few years pela vida daquele garoto ali. for the life of that man over there. O meu filho mais velho tinha ficado no Brasil. My eldest son was stayed in Brazil. Todas mães, todas aqui que estão, que são mães, sabem o quanto a gente sofre, né? Ficando longe, assim, a separação é muito difícil, né? Everyone here who's a mother knows how difficult it is. The separation is very hard. A minha família não estava completa, My family was not complete. mas agora, para a honra e glória do Senhor, ela está completa e eu estou muito feliz. But now for the honor and glory, it is complete and I'm very happy. A gente não entende, né, o agir de Deus. We do not understand the act of God. Ninguém explica Deus, né? No one explains As God. coisas acontecem de uma forma assim que não tem explicação, né? Things happen in a way that you just can't explain. Eu não entendi, I didn't mas Deus understand, sabe todas as coisas. but God knows everything. Ele lutava para não vir, He fought to not come, mas Deus conhecia o meu coração e o meu sofrimento. but the Lord knew my heart and my suffering, E eu não deixei nem um dia de orar, and I didn't leave one day without prayer, pedindo pela vida dele. asking for his life. Queria que ele fosse feliz lá ou em qualquer lugar que ele I estivesse. wanted him to be happy there or wherever he was, Mas no fundo but in the do meu depth coração eu queria que ele estivesse conosco. of my heart, I wanted him to be with us. Então Deus fez lá o agir dele, fez uma mudança na vida dele que ele resolveu vir, né? So then Graças a God Deus. did his part, and he did a change in his life, and he decided to come. Glory to God. Eu quero ler o Salmo 91, que é o salmo que eu li, acho que quase esses 3 anos. I want to read Psalms 91 because this is the word I was focused on for the last couple of years. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você não precisa trazer. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e tua defesa. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and your rampart. Não terás medo de terror de noite, nem da seta que voa de dia, You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. nor the pestilence that strikes in the darkness, or stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Porque o Senhor teu refúgio, Altíssimo, é a tua habitação. If you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge, Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. then no harm will befall you, nor disaster will come near your Porque aos tent. seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Then he will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. You will tread upon the lion and the cobra, you will trample the great lion and the serpent. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei.
Poluei em ribalta, porque conheceu o meu nome. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledged my name. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dele o retirarei e o glorificarei. Aleluia. He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Então, irmãos, aqui para mim é muito difícil estar aqui na frente. So yeah, brothers and sisters, for me it's very difficult to be here in the front. Mas a gente tem que contar as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas, né? A gente tem que enfrentar nosso medo para isso, tem que engrandecer o nome de Deus. But we have to tell our testimonies for his glory, and we have to face our fears to worship his name. E para mim é uma felicidade muito grande e foi uma bênção muito grande da parte de Deus. Mais uma, né, recebida na minha And vida. for me, it was a massive blessing, and I'm very thankful. One more from the Lord, Eu só tenho a agradecer a Deus. and I just have to thank God. E a igreja também por ter orado pela vinda dele, né? And the church that prayed for his coming. Amen. Amém, irmãos? Hallelujah. Deus é bom. God is good. And he works in the minimal of details. Ele funciona nos mínimos detalhes for our lives, para a nossa vida. Aleluia. Irmão Dejailton, brother Dejailton, will give the apostolic blessing, a bênção apostólica. Amém? A igreja se põe de pé, Can the church stand? com as suas cabeças, levante a mão para o céu. Bow your head and lift up your hands. Que a graça do nosso Senhor, That the grace of our Lord Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, Jesus e a Christ, and the consolação love e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Ele, quem impedirá? Hallelujah. May the Amém. grace of the Tá Lord terminando. Jesus Christ and the Em love nome of do Senhor God Jesus, amém. and the fellowship of the Deus Holy abençoe a vida Spirit de todos. be with you all. In the name of Jesus, amen.